Beleza, Agora tá obrigado. gravando. Nada. Então, olha só, a formação do Reino da Espanha está relacionado à conquista, né, as guerras de reconquista da Península Ibérica, tá, contra os muçulmanos. Então, vejam bem que a partir, né, do século XI ao século XII e século XIII, como que a Espanha, que é essa área de laranja, né, foi conquistando aqui, né, os territórios que eram dominados pelos muçulmanos. Isso fez com que o reino de Leão e Castela, né, se unisse aqui com o reino de Aragão e formasse a Espanha. Então, todo esse território aqui, ó, né, onde está Leão e Castela, Navarra, Aragão e Granada, né, que eles vão conquistar ali em 1492, dos muçulmanos, vai formar o reino da Espanha. O reino de Portugal já tinha sido formado, tá? E isso torna a Espanha agora um reino muito poderoso que vai tentar correr atrás, né, dos prejuízos ali, enquanto Portugal já estava navegando, né, por esses mares. Então, aqui mais uma vez, né, mostrando a formação, né, do reino espanhol, né? Os reis Fernando e Isabel, eles vão ali se casar, tá? E conseguir expulsar os muçulmanos de Granada e formar esse reino aí da Espanha. Depois disso, os reis deram atenção aos planos, né, do navegador genovês Cristóvão Colombo, que lhes apresentou um novo projeto de navegação para atingir as Índias. Então, um detalhe, Cristóvão Colombo não era espanhol, mas ele estava navegando a serviço da coroa espanhola, tá? Tem um filme que chama 1492, A Conquista do Paraíso. Tem alguns trechos desse filme no YouTube. Se vocês tiverem interesse de estar visualizando, é legal. Por quê? Mostra um pouco, né? Claro que é um filme, então é mais romantizado, mas mostra como que o Cristóvão Colombo ele tinha uma ideia à frente ali do seu tempo, né? Seguindo alguns pensadores gregos, né? Alguns pensadores antigos, dizendo que a Terra era redonda. Então, olha só, a gente viu que um dos medos, né, dos navegadores, né, das pessoas ali naquele momento, era que a Terra era plana e no final, né, da Terra haveria um grande abismo, né? Então, imagina uma, Não. então imagina Um uma laranja. quadrado. Oi? Um quadrado, tia. Um Sim, cubo. é um quadrado, né? Uma plana, né? Então, assim, mas aí ela teria um fim, né? Agora, Você tá... eu peguei aqui uma cebola porque eu não tenho outro trem redondo, não, tá? Então, imagine, né, que o Cristóvão Colombo ele falou, não, Tem, tia. a Terra é redonda, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu ir navegando, eu vou chegar no mesmo lugar, né? Não vai ter um fim após ela. Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu contornar a África para chegar nas Índias, eu vou navegar sentido ao ocidente e aí eu vou contornar a Terra e chegar às Índias pelas costas ali. Tá? Eu vou dar a volta aqui. Ó. Só que o que ele não contava nessa teoria dele? O que não estava previsto nessa teoria dele? Que Qual não que era o teria elemento ali? Oi? Oi? o medo, coisa lá na... Que nem o Cabo das Tormentas lá. Não. O Cabo das Tormentas era uma área ali, né, com vários perigos ali de encalhar, com várias pedras. Não era isso que ele não contava, não. Eles não contavam com a existência de um novo continente aqui, o continente americano. Eles não sabiam da existência desse continente. Então, se não existisse a América, a teoria dele teria dado muito certa. Ele iria navegando aqui, sentido, iria contornar e iria chegar lá às Índias. Só que como ele não sabia da existência desse continente, quando ele foi navegando e chegou aqui, né, onde é ali a República Dominicana, ali na América Central, ele achou que tinha chegado às Índias. Ele falou assim, ó, deu certo a minha teoria, né? Eu naveguei e cheguei às Índias. Por isso que os habitantes, né, aqui da América que ele encontrou, ele chamou de índios, né, como se fosse habitante da Índia.
Então, por muito tempo, a América, essas terras aqui, foi chamado de Índias Ocidentais, né? Porque nós estamos no Ocidente, tá? Então, esse era o plano de Cristóvão Colombo, navegar, né, contornando o planeta, porque ele acreditava que o planeta era redondo e não, né, uma terra plana, e chegar às Índias, só que tinha o continente, né, no caminho, o continente americano, tá? Então, Cristóvão Colombo é tido ali pelos americanos como descobridor da América, tá? Para os europeus, porque, né, a gente já sabe que a América já estava ocupada. Então, olha lá, de modo diferente dos portugueses, que pretendiam chegar à Índia, como foi feito por Vasco da Gama em 1498, Colombo pretendia atingir o Oriente, dando a volta em torno do mundo, isto é, viajando a partir da Europa no sentido oeste. Então, olha lá, ele não acreditava que a Terra era plana, ele acreditava que era redonda, então, partindo de um ponto, ao navegar, ele contornaria até chegar naquele mesmo plano. Até aqui deu para compreender? Sim, né? Sim. Isso. Então, olha lá, ele sai aqui, né, do território aqui da Espanha, tá? E, né, a intenção dele navegando aqui, ele acaba chegando aqui, ó, em São Domingos, né? E depois em Cuba, ele navega por essas ilhas aqui da América Central, tá? E acreditando ter chegado aí nas Índias. Isso aconteceu em 1492. Por isso que o nome do filme é 1492, A Conquista do Paraíso. Né? Porque a partir desse momento, né, o Cristóvão Colombo fez mais 3 viagens para a América. E um detalhe. Oi. Pois é, essa imagem tá parecendo uma que eu fui lá no sul. Então, sim, isso que eu ia te falar agora. Mas deve ser, porque essa daqui tá, se eu não me engano, é no Brasil, essa réplica aqui. Não, mas tipo assim, é só uma. É tipo essa daqui, grande do meio, só que ela é virada, tipo, pra lá, entendeu? Tipo, não dá pra entender, ela é pra lá. Parece muito. Eu ia falar isso agora. Porque, na verdade, essas caravelas são todas caravelas, tá? Elas que foram criadas ali pelos portugueses, depois elas vão ser, né, feitas ali por outros países também, tá? Há um detalhe. O Cristóvão Colombo é tido ali como... Pera, deixa eu admitir a Isa aqui. Professor, essas caravelas aí tá na água normal ou tá aí na plataforma de concreto? Não, tá na água normal. Só que elas não andam, né? É uma réplica só, né? É todinha de madeira ou é um Não, verme toda madeira? toda de madeira. Toda de madeira. Tá doido? Olha só. Imagina esse trem afunda. Não, na funda não. Eu quero ver pra tirar esse trem. Ele não fica mofado, não? Muito difícil. Não, tem todo um tratamento na madeira, né? Que deixa ela quase que impermeável ali. E tem os reparos também, né? Eles vão fazendo reparos à medida que vai estragando alguma coisa. Tá? Tem todo um cuidado. Então, olha só. Cristóvão Colombo, ele então é tido como descobridor da América, né? Ele chega a fazer 3 viagens ali, só que ele não é... Oi? Alguém me chamou? Não? Só que ele morre antes de saber que tinha descoberto um novo continente. Quem vai falar que aquelas terras eram um novo continente vai ser Américo Vespúcio, tá? Um navegador aí português. E aí ele vai, né, navegar pela costa, né, do continente ali e vai falar, olha, isso daqui não é as Índias, isso daqui é um novo continente. É um continente que a gente não conhecia, tá? Por isso que o nosso continente, ele chama América, em homenagem a Américo Vespúcio, tá? Que foi o navegador que falou que se tratava de um novo continente. E como os outros continentes tinham nome feminino, ficou como América e não Américo, tá? Porque só a gente pega assim, Oceania, África, Ásia, Europa, é tudo nome feminino. Então não fazia muito sentido ter um nome masculino aqui na América. Professor, qual que era o nome dele mesmo? Américo Vespúcio. Américo
Vespúcio tem um acento Vespúcio. agudo no U. Vespúcio. Tá? Ok. Então, vamos dar sequência aqui. Então lá, Colombo e seus homens, né, descobriram a América, mas pensavam ter chegado aí às Índias, né? Por isso que índios eram os habitantes aqui, né? Foi chamado pejorativamente, né? Dos habitantes aqui da América. E agora, hoje em dia, nem é chamado mais de índio, o povo que mora mais lá na Índia. Assim, acaba que a gente adaptou, né, esse nome e acabou assumindo, né, esse nome. Então, não tem problema a gente chamar de índio, não, tá? A gente chama de índio, né? Mas é só aqui que a gente chama de indiano? De indiano? Não, indiano é É. aquelas pessoas que moram lá na Índia. Isso. Índio é esse indiano povo aí do índio mesmo. Isso. Mas não Eu não é entendi só nada, aqui que a gente gente. chama de índio, Vocês estão não. falando do índio ou do indiano? Não, do índio. Indiano é Do índio brasileiro. da Índia. E o índio brasileiro que é índio. Isso. Não, eu sei. É que eu confundi, que achei que o professor falou que eles chamavam os indianos de índio. Não. Eu achei que antigamente eles chamavam eles assim, aí eu confundi. Tá. Sim, é porque eles achou que tinha chegado na Índia e chamou os povos habitantes daqui de índios, né? Ah, tá. É porque Por isso aqui essa me confusão. chamando de malvada, porque eu peço elas coisas, sabe? Aí eu acabo não prestando atenção. Aqui, mas não é só aqui no Brasil, não, tá? Os habitantes lá da América do Norte também, quando os ingleses chegaram lá, também foram chamados de índios também, tá? Então, todos esses povos nativos dessas terras descobertas, né, pelos europeus, foram chamados de índios a partir do momento de Cristóvão Colombo, tá? Professor, Oi. quem descobriu a América do Norte? América do Norte, eu não sei te falar certinho aqui, viu? Mas os ingleses é que começaram a colonizar lá. Mas o nome do navegador, né, eu não sei. Porque o Américo Vespúcio, ele falou que se tratava de um grande continente nessas terras. Então, provavelmente tenha sido o Américo Vespúcio que falou, né, que tinha toda essa terra aqui, que era um continente, tá? Então, eu acabei acho que de não teve pesquisar que tá falando assim, ó. Em 12 de outubro de 1492, o Cristóvão Colombo descobre a América. Ele avista Guarani, nela se aponta Santo Salvador nas pequenas Antilhas, sem ter notação da grande descoberta. Pensa ter chegado ao norte das Índias. Isso, exatamente, né? Ele descobriu a América, só que ele não imaginava que se tratava de um continente. Só o Américo Vespúcio que vai falar que, né, era um continente, por isso que recebe o nome aqui de América. Então, por isso que eu acho que não tem um descobridor específico da América do Norte, tá? O Américo Vespúcio fala, olha, trata-se de um grande continente. E aí, a partir desse momento, navegadores de outras nações, né, de outros reinos, começa a colonizar essas terras aí. Mas acho que não teve um navegador específico para a América do Norte, não. Tá? Então, aqui eu já falei com vocês, né? Eu acho que foi, tipo, várias pessoas que foi descobrindo vários pedacinhos, aí não tem um específico que descobriu primeiro. Sim, nesse momento estava meio que bagunçado porque tinha uma disputa entre esses reinos. Tá? Aqui no Brasil mesmo, que Portugal, entre aspas, chegou primeiro, ele vai disputar ali contra os franceses. Né? Os franceses vão começar a colonizar, os franceses ficam um tempo no Brasil. Tá? Aqui, ó, mas também tem uma parte lá do sul que não é colonizada pelos portugueses, não, que é colonizada pelos espanhóis. Sim, mas aí porque não foi todo o território brasileiro. O Uruguai, por exemplo, vocês sabem que fazia parte do Brasil, né? O Uruguai já fez parte do Brasil, só que ele conseguiu sua independência, né? Mas isso daí já vem mais para frente, quando o Dom Pedro já estava, né, reinando aqui no Brasil. Então isso daqui já é do século XIX, esse período. Mas o sul ele começou a ser colonizado ali, né, mais pelos espanhóis mesmo. Então, por que o Uruguai ele pediu a sua independência? Porque ele se sentia
não se sentia pertencente ali ao Império Português. Sentia, né, mais dentro do Império Espanhol do que do Tia Maria falou que não tá ouvindo a gente. A Maria, pode ser sua net. Deixa eu ver aqui. Ah, né? Eu tô falando aqui, ela não tá me escutando, né? Tem que mandar mensagem. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa aí os áudios desligados aí. A maioria já deixou. Só ativa na hora que for falar alguma coisa. Para evitar de cortar esses negócios. Tá? Olha, deixa eu ver aqui qual que eu tinha passado aqui. Ah, tá. Depois da viagem de Colombo, né, vai suceder outras viagens e descobertas espanholas, porque tinha muita terra, né, para ser descoberta, né? E entre elas, destaques aqui, né, do Vicente Pinzón, que em 1500 chega à foz do rio da Amazonas e denomina ali de Mar Doce. Então ele navega, né, por todo o rio Amazonas ali, o rio Madeira, né, descobrindo várias tribos indígenas. Isso daí tem relatos, tem relatos, né, em vários mapas, em vários escritos dos viajantes, né, dos escrivões que viajavam junto com esses marinheiros aí, relatando, né, todas essas descobertas aí desses navegadores, tá? Professor, Hum. o Rio Amazonas é grande assim? A pessoa pode, tipo, se perder lá? Não digo um barquinho? Não digo se perder no sentido de não ter saída, né? Porque o rio, ele é único. Se você navegar em nenhum sentido, ou você vai sair no mar, né? Ou você vai chegar no fim dele, lá onde que ele nasce, né? Então, assim, não tem muito sentido de perder. Mas o rio Amazonas, ele é muito grande, tá? Então, dá para navegar aí com uma embarcação grande, tá? Dá. Isso, tanto é que tem algumas cidades, né, no norte ali, que você tem que atravessar de barco ali, tipo, um dia de barco, sabe? É coisa assim, bem grande mesmo. Eu já vi no programa que as pessoas chamavam, sei lá, é bombeiro, eu acho, SAMU, sei lá, e aí barquinho. Ah, não, com certeza. Tem muitas aldeias, muitas cidadezinhas ali pequenas que são assim, separadas por rios. Ali o principal meio de transporte deles ali é canoa, é barco ali, motorizado pequeno. Esse daí é o principal meio de transporte deles, né? Porque é como eles vão se locomover, tá? Não tem essas estradas que vai ligar todas as cidades com pontes e tudo mais, não, tá? Até para a escola eu vi. Sim. Que eles iam... Em algumas aldeias tem isso mesmo. Bom, um outro navegador aí, né, espanhol agora, é o Fernão de Magalhães, tá? Ele, em 1519, inicia a primeira viagem de circunnavegação que terminou em 1521. O que é isso, viagem de circunnavegação? É a primeira volta ao mundo, tá? Então, ele é o primeiro navegador, tá, que completa a volta ao mundo. Então, olha só como que na Idade Moderna o pensamento ele vai mudando. Porque agora, com essas novas descobertas, as pessoas não tinham mais medo da Terra ser plana, não, de um abismo, não. Olha só, eles já começaram a descobrir que a Terra era redonda. Navegou ali, deu a volta ao mundo, né? Então ele saiu da Espanha, contornou aqui o sul da América, né? Navegou pelo Oceano Pacífico, chegou aqui na Indonésia, né, Nova Zelândia, contornou, passou pelo sul da África e retornou à Espanha. Ou seja, a Terra é redonda, né? Uma bola que se você partir de um ponto e navegar, você vai chegar naquele mesmo ponto, tá? Então, os mapas começaram a tratar aqui, né, da América, que eram terras que eles desconheciam, né? Começou a tratar, né, mais do sul da África, né, de partes aqui que eles não conheciam da sua existência. Aí aqui a viagem, né, de Fernão de Magalhães. Um trabalho dessa etapa vai ser a gente fazer uma pesquisa sobre esses navegadores, tá? Quando você vai passar esse trabalho? Depois que eu terminar essa aula, às vezes já semana que vem, para não ficar muito para o final do bimestre.
Porque bom. semana que vem eu já devo terminar essa aula. Tá. Aqui, ó. Tá. Bom, presta atenção aqui agora, que isso daqui é muito cobrado em até provas para fora. Ano retrasado eu fiz uma prova para professor e caiu até uma questão sobre essa divisão aqui de terras aqui. Presta atenção. Com Portugal e Espanha disputando essas novas terras recém-descobertas aqui na América, tá? E eles vão chegar em alguns acordos para ver quem tinha direito a determinadas terras, tá? Então, eles vão criar alguns acordos entre Portugal e Espanha para Em que definir ano que isso aconteceu? essa posse de terras aí. Começa... aqui tem a data aqui certinho. Deixa eu ver aqui. O Tratado de Tordesilhas acontece em 1494. Só que antes dele tinha a chamada Bula Intercoetera, que foi um pouquinho antes. Tá? Eu acho que aqui tem a data dele aqui. Então, olha lá. A concorrência espanhola nas navegações... Então foi em que ano que eu já esqueci aqui? Foi em 1494 o Tratado de Tordesilhas. Tá bom, Tá? obrigada. O outro, eu acho que tem a data aqui, mas foi antes. É a Bula Intercoetera. Então, a concorrência espanhola nas navegações preocupou o governo português. Ele temia pela rota oriental que procurava e pelas terras que já havia descoberto. Então, a descoberta de terras ocidentais pelos espanhóis despertou em Portugal o interesse de assegurar parcela dessa região. Tá? Por isso que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, né, em 1494, depois de Cristóvão Colombo ter descoberto terras aqui. Né? Então, ele falou assim, opa, se tem terras naquele sentido, na hora que você estiver indo para a Índia, ô Cabral, você dá uma paradinha lá, você vai um pouquinho mais para o ocidente para ver se tem terras ali mesmo. Né? E realmente tinha, né? Chegou em Porto Seguro. Então, aqui, ó. Lá, ficava estabelecido o meridiano... Esse daqui é o Tratado de Tordesilhas, tá? Ficava estabelecido o meridiano traçado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e Açores. As terras situadas a oeste desse meridiano pertenciam à Espanha e as terras a leste a Portugal. Então, olha só como que ficava a divisão aqui no mapa. Aqui, tá? As terras aqui, ó, né, de Açores e Madeira, fica aqui mais ou menos nesse momento onde está o meu mouse aqui. Ó, tá? Então, traçava-se 370 léguas do mouse até essa linha. Então, até essa linha aqui era 370 léguas. Todo esse território aqui ficaria para Portugal. Né? Todas essas terras descobertas nesse sentido. E, a oeste, as terras para a Espanha. Deixa eu ver só quem está aqui no bate-papo. Isso, é isso mesmo, Vinícius. O Pedro Alves Cabral chegou primeiro lá em Porto Seguro. E tem alguns... tem um ponto turístico lá, né, de onde que ele chegou, um marco lá. Então, olha só. Esse é o Tratado de Tordesilhas, gente. Tá? Só que, veja bem, Espanha ficou com mais terras, né? Porque eles não sabiam da existência. E quantas léguas quantas léguas Portugal ficou? Na verdade, ó, 370 léguas da ilha, né, de Madeira e Açores, de Cabo Verde e Açores, né, para oeste. Então, ó, da ilha que ficava aqui no meio do oceano, contando 370 léguas, dá até nessa risca. Tá? Então, tudo que ficava a leste dessa risca era de Portugal. Então, pegava toda essa parte aqui do litoral português. Agora, o que ficava a oeste dessa linha ficaria para a Espanha. Só que a Espanha, né, só ficou com um território muito maior. Então, essa linha aqui, ela vai ser descumprida, né, com o passar do tempo. Tá? Agora, presta atenção aqui no outro detalhe.
antes do Tratado de Tordesilhas, teve a bula intercoeteira, que ao invés de ser 370 léguas, era 100 léguas apenas, tá? Então a bula intercoeteira pegava só aqui metadezinha do litoral. Aí Portugal reclamou, né? Falando que a Espanha tinha ficado com muito mais terras e não aceitou. Aí que eles fizeram depois o Tratado de Tordesilhas. Então, professor, depois de um tempo, Portugal pegou essa partezinha depois da linha, né, da Espanha, ou não? Pegou. Tanto é que Pegou, o nosso território aqui brasileiro, né, ele vem bem mais para cá, né? Então, à medida que eles foram adentrando aqui no território, eles foram descumprindo essa linha aqui imaginária, né? Porque é uma linha imaginária. Então, eles foram avançando e conquistando mais territórios, tá? Agora, vocês acham que os outros países gostou disso? Da Inglaterra, da França, da Holanda, gostou disso? Né? Acho que não. Não, né? De todas essas terras aqui terem sido divididas entre Portugal e Espanha? É claro que não. Então, eles vão, né, começar a invadir esse território. Tá? Então, a Inglaterra chega aqui na América do Norte, os franceses vêm aqui para o Brasil, tá? Tudo isso daí tentando... porque eles começaram nessas grandes navegações depois, então tentando aí recuperar o tempo perdido. Olha lá, os outros países da Europa aceitaram essa divisão? Não, né? Os ingleses entraram aí, né, no final do século XV, então bem depois de Portugal e Espanha, né? E contaram, inclusive, com a ajuda de navegantes de outras nacionalidades. Pretendiam chegar ao continente americano por uma passagem a noroeste da América. Então, eles chegam aqui na América do Norte. Os ingleses, eles vão financiar, sabe quem? Os piratas, tá? Aquela ideia de pirata que a gente tem de filmes, igual Pirata dos Caribes, enfim, vem muito aí da Inglaterra, que financiava esses piratas. Por quê? Os navios espanhóis iam carregados ali de prata e ouro, né, das terras ali da Espanha, da América Central, em direção à Espanha. Então, esses navios da Inglaterra, né, assim, navios financiados ali pela Inglaterra, parava, né, esses navios e assaltava eles, tá? E a França aqui também, né, depois aí de um tempo começa a centralizar o poder e começar suas navegações. Inclusive, vai ter uma grande disputa entre a França e o Brasil, tá? E os portugueses aqui na América, aí por essas terras. Tá? Por quê? Professor, Diga. foi a França que chegou no continente asiático por uma mensagem do noroeste da América? Eu tô vendo aqui, mas... Não, no continente asiático não, no continente americano, né? Então foi a França. Foi a França. Ela tentava chegar, né, no continente asiático por uma passagem no noroeste da América, tá? Ah, tá. Ela tentava chegar lá, só que aí ela acabou, né, ocupando que parte da América. Tanto é que tem posse da França até hoje aqui na América. A Guiana Francesa. A Guiana Francesa é parte do território da França aqui na América. Lá na Guiana Francesa, eles são franceses. Quando tem alguma eleição lá na França, na Guiana Francesa, eles, né, votam nesse presidente, no primeiro-ministro. A Guiana Francesa fica longe da França? Fica. A Guiana Francesa fica claro, ali perto... Né, aqui em cima do Brasil. Fica aqui, né? Fica aqui no norte aqui do Brasil. Tá? A Guiana Francesa faz divisão aqui com o Brasil, com o estado do norte. Verdade. Tá? Olha só, meninos, eu vou deixar para vocês então, né, a primeira atividade, porque a gente finaliza esse cenário, mas muito dos efeitos dessas grandes navegações ainda, né, vão ser sentidos aí ao longo dos nossos estudos, tá? A gente está fazendo um grande estudo aí sobre a Idade Moderna agora. Então, vou deixar as atividades lá no grupo e
na próxima aula eu mando o vídeo com a correção dessas atividades, tá? E a gente inicia uma nova matéria. Correto?